Olá, queridos ouvintes que acompanham o nosso CESAcast. Aqui é a Paty e, como eu sempre falo no nosso podcast, inovação sempre é uma das convidadas. Não tem como falar em inovação sem falar nelas, as startups. Esses empreendimentos nasceram para ser disruptivos e inovar está no DNA. Hoje temos um episódio super especial para quem vive e respeita e respira nesse universo. Como vocês sabem, o ecossistema de inovação do Brasil tem evoluído rapidamente nos últimos anos. Junto com ele, as modalidades de investimento também têm se diversificado, oferecendo diferentes alternativas para empreendedores em várias etapas do ciclo de vida das suas startups, não é mesmo? Mas cada tipo de aporte tem suas vantagens e desafios. Então, o episódio de hoje, chamado Além do Capital, modalidades de investimentos para startups no Brasil, é um assunto essencial para empreendedores e investidores que querem saber mais sobre as oportunidades no incentivo no país. Mas, tudo isso e muito mais depois da nossa vinheta. E para enriquecer nossa discussão, né, que a gente estava mega animado, mega ansioso em trazer para cá, né, o universo das startups, né, imergir mais para falar sobre elas, temos aqui convidados extraordinários. Temos o Paulo Imediato, da Oxygen, o Cleison Sabino, da Invest Plus, que faz parte do FCJ Group, e o nosso querido amigo, né, Augusto Galvão, parceirão aí, representando a linha de Ventures aqui no Cesa. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. É uma satisfação imensa aqui para a nossa turma do CesaCast estar com vocês. Eu peço já, inclusive, para que vocês se apresentem para a nossa audiência conhecer um pouquinho melhor. Bacana. Bem, obrigado primeiro pelo convite, obrigado ao Cesa, Paty, um prazer estar aqui com o Paulo e o Augusto. Sou o Cleison Sabino, sou o CEO da Invest Plus, que faz parte do grupo FCJ, e já venho de longa data trabalhando com investimento em inovação. Eu sou um startupeiro, nordestino startupeiro, que nasci constituindo uma fintech, uma insurance tech, no Nordeste para atender aí um público que geralmente as matrizes ficavam no eixo Rio e São Paulo. Então um grande desafio, né? O nordestino construir isso daí. Mas aqui em Recife eu tive a graça de ter nosso primeiro cliente, que foi uma seguradora aqui local, que nos ajudou a alavancar o nosso negócio e a gente foi crescendo. Essa startup ela se tornou uma das principais startups para TI do Brasil. Atendemos todas as seguradoras, as grandes seguradoras e bancos do país. Na época, isso já estou falando já há mais de 10 anos, 14 anos por aí. E aí essa startup a gente internacionalizou, a empresa foi vendida para a maior empresa de TI para seguros do mundo, fomos para a Nasdaq, conectamos, saímos de entender que o cliente não era só mesmo o nosso cliente final da operação, mas também os clientes investidores e etc. E aí na sequência você volta para o seu eixo, né, e diz, e agora, o que eu faço? Como é que eu posso trabalhar de volta ao mercado de inovação? Então eu percebi que para você alcançar essa jornada que todo mundo sonha de sucesso de startup, eu tive que passar pelas mãos de grandes pessoas que me apoiaram. Aqui em Recife também, e ao longo da jornada. Investimento anjo, pessoas fortes. E eu disse, poxa, eu acho que como propósito de vida vale a pena pegar e entregar um pouco disso. E aí eu conheci o meu modelo de investimento anjo, entrei no mercado de equity crowdfunding, conheci algumas plataformas e hoje estou aqui na Invest Plus, vivendo esse propósito com muita alegria. Que massa, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, prazer estar aqui, eu sou Paulo Imediato, trabalho no ecossistema de inovação já desde 2010, mais ou menos. Trabalhei criando um dos principais programas de inovação de um governo de estado no Brasil, que foi o CID no governo de Minas. Estava em Belo Horizonte aí no boom da primeira onda de startups que tracionaram no Brasil, né? Inclusive, acho que tem uma relação próxima do grupo FCJ, Minas Gerais ali e a turma da inovação de lá. Hoje eu estou na Oxygen. A Oxygen eu costumo dizer que ele é um bicho um pouco diferente na fauna da inovação, porque a gente funciona mais ou menos como se fosse uma extensão, o braço de investimento que opera de uma forma um tanto quanto independente de uma grande corporação referência na indústria petroquímica global, que é a Braskem. Então a Oxygen nasce da estratégia de inovação de uma grande corporação, de uma estratégia de longo prazo voltada para a sustentabilidade e transformação digital na indústria, mas a gente entendeu que
construir programas e mecanismos de engajamento e desenvolvimento junto a startups de dentro de uma corporação é mais difícil, porque existe uma simetria de processos, de um acompanhamento desse relacionamento, o alinhamento de incentivos é muito diferente. E por isso, então, a gente cria um CNPJ apartado, monta um time misto que traz algumas referências da corporação, mas que é essencialmente formado por pessoas que vêm do mercado, ex-empreendedores, pessoas que já viveram em outros lugares nesse tabuleiro aí da inovação. Para criar, eu gosto de brincar que somos uma startup entre startups, mas a gente está aqui para rodar 3 programas vinculados ao investimento, né? Hoje a gente tem um compromisso aí de 150 milhões de dólares que nos faz um dos principais, ou o principal fundo de Corporate Venture Capital da América Latina. E a gente opera essencialmente 3 programas, né? Eu tenho o Corporate Venture Building, que é onde a gente trabalha na originação de negócios, onde a gente entende que existem oportunidades para criar startups num segmento que a gente não conseguiu identificar no mercado, ou a gente colhe uma ideia do mercado, contrata um empreendedor, forma o time, cria a startup do zero. O segundo mecanismo, que a gente aprendeu com os programas de aceleração, mas a gente reinventou o modelo de programas de aceleração inspirados pela referência da Y Combinator. Mas a gente tem um programa que a gente chama de jornada de investimentos, que são cheques menores até R$2 milhões, mas que tem toda uma jornada de desenvolvimento, de fato, dessas startups até a conquista do cheque. E tem o Corporate Venture Capital clássico, que aí é o fundo que tem um foco global, já cheques maiores, com foco em séries A e B, tanto aqui nos Estados Unidos, na Europa, Israel, enfim, nos ecossistemas que estão mais vinculados a essa tese de sustentabilidade e transformação digital na indústria. Nossa, eu estou muito ansiosa para esses papos, porque vai ser muito massa e emergir mais aí, através até da apresentação de vocês. E nosso querido Augusto, né? Augusto, o pessoal já deu até, inclusive, uma levantada de bola, né, para a tua fala, né? Se apresenta, Augusto, também para a gente e fala um pouquinho também sobre essa nossa história com Ventures aqui no César, né? Quase 30 anos aí imersos nessa diversificação de tecnologia. Conta para a gente um pouquinho mais. Legal, Paty. Pessoal, muito bom estar aqui participando de mais um podcast. Paty, Paulo, Cleison, prazer estar com vocês aqui nesse momento. Eu sou Augusto Galvão, sou diretor executivo da área de Ventures do César. A área de Ventures, a gente tem 2 grandes objetivos aqui, certo? Um é o investimento em startups, mas com uma característica bem peculiar do César, né? Diferente de uma área de investimento tradicional que faz aporte financeiro, nós fazemos aporte econômico, ou seja, em outras palavras, em vez de colocar grana na startup, a gente coloca trabalho, efetivamente, né? Usando a nossa expertise, principalmente em tecnologia e em design. E temos uma segunda vertente que é muito importante na nossa área de Ventures, que é a criação e desenvolvimento de novos modelos de negócios escaláveis para o César. Tá? O César é uma instituição que, notadamente, nasceu e predominantemente hoje é uma instituição voltada a projetos. E nós temos a missão aqui de estar criando produtos escaláveis, produtos que vão para o mercado e ganham uma determinada proporção, uma grande proporção em termos de resultados. Bom, aproveitando, Paty, o gancho que você levantou aí, a bola que você levantou em relação à nossa história, né? O César, como muitos sabem, a gente nasceu na Universidade Federal de Pernambuco em 1996. Né? Nós somos precursores do Porto Digital, que veio em 2000. E eu gosto de dizer, pessoal, que a gente está passando hoje pela nossa 3ª geração de Ventures. No final dos anos 90, início dos anos 2000, eu caracterizo a nossa primeira geração como um momento onde a gente incubava novos negócios. Era uma época tão desbravadora, pessoal, que o termo startup não era nem forjado, já era conhecido, né, porque é da década de 50, lá do Vale do Silício, mas não era amplamente utilizado. Na época a gente chamava das famosas EBTs, não sei se vocês lembram, né? Empresas de base tecnológica, né? Exatamente, Paulo, as famosas EBTs. Então, o nosso propósito nessa fase
era criar EBTs, era criar empresas de bases tecnológicas, que são hoje as startups, né? E foi daí, desse movimento, que a gente ia para o mercado. O César sempre teve a missão de reduzir esse gap entre academia e mercado, então a gente ia para o mercado, procurava problemas complexos, relevantes para a sociedade, para as empresas, tá? E trazia essa problemática para dentro do César e buscava, através de teses de doutorado, dissertações de mestrado, respostas efetivas a esses problemas que o mercado tinha. Veja, gente, isso é no início dos anos 2000, né? Tá certo? Então, assim, foi pautado muito por questões empíricas, mas altamente alinhado com o que a gente vive hoje, né? A questão do comece pelo problema, né? Ame primeiro o problema e depois traga a solução. Então, essa foi a primeira fase, a primeira geração, por volta de 2015. Exatamente, em 2015, de 2015 a 2018, eu entendo que a gente viveu a segunda geração da nossa jornada de Ventures, né? Diferentemente da primeira jornada, onde a gente criava startups a partir das experiências e desses problemas que a gente ia buscar no mercado, nós começamos a estruturar um programa de aceleração clássica. Paulo, também muito baseado nas boas práticas do Y Combinator, tá? E o que nós fazíamos na época, né? Nós oferecíamos um programa de 6 meses de aceleração e, em troca dessa participação das startups, a gente tinha participação no negócio. Além disso, a gente constituiu uma rede de investidores parceiros, porque o César entrava com aporte econômico e os investidores parceiros entravam com o aporte financeiro, né? Todos nós sabemos que startup precisa de oxigênio e oxigênio em startup é dinheiro, né? Então, era assim que era o nosso modelo. É até interessante que na semana passada, uma das startups que foi do final desse ciclo de 2019, nós tivemos a finalização do earn-out dessa startup, que inclusive foi o nosso recorde de retorno sobre investimento do que o César fez em startups. Nós alcançamos na semana passada, tanto do ponto de vista de múltiplo do capital investido, como do ponto de vista do valor absoluto que retornou para o César, fruto desse investimento. E aí nós chegamos na terceira geração, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? A partir da observação e do comportamento do mercado, né, nós reinventamos a nossa forma de trabalhar e meio que voltamos um pouco ao passado, no sentido de nos identificar como um Tech Venture Builder, né? E o que é um Tech Venture Builder, né? O nome Tech já qualifica bem. A gente usa o nosso maior potencial e o nosso maior ativo ao longo desses 28 anos do César, que é um profundo conhecimento em tecnologia da informação e também de inovação, aliado com práticas de design, né? O César hoje tem uma quantidade, desde 2003, pessoal. O César trabalha fortemente abordagens de designers. Então, a gente traz todos esses conceitos de product designers, de business design, para as startups. Pesquisas, né? E aí, a gente sai daquela abordagem da aceleração, que é uma abordagem de mentoria, de acompanhamento, para uma visão muito mais skin the game. A gente passa a co-construir com as startups, né, o produto tecnológico que ela tem que colocar no mercado, mas com um enfoque de inovação, né? Então, é esse momento que a gente está vivendo. A gente está fechando o ano agora com 10 startups investidas no nosso portfólio, tá? Startups assim que nos deixam bastante esperançosos. A gente sabe que Venture... Deixa eu fazer uma pergunta. Pois não, Paulo. Desculpa, vou quebrando tua pauta aqui. A tese é agnóstica, sim? São todos a tese é agnóstica, tá. Tem uma priorização, tem uma vocação. Isso. Né? A tese é totalmente agnóstica. Por exemplo, nós temos no nosso portfólio uma startup que é do segmento hoteleiro, certo? Apesar das nossas preferências, quais são as nossas prioridades, tá certo? De investimento. Primeiro, negócios de impacto, porque isso tem um alinhamento profundo com o propósito do César, que é transformar a vida das pessoas e das organizações. Então, todo negócio de impacto naturalmente nos interessa, tá? Segundo, os segmentos que o César atua hoje de uma forma mais direta. Educação, né? Nós temos a César School, é a nossa escola de inovação, né? Nós entendemos que toda boa empresa, antes de tudo, é uma boa escola, né? Já diz nosso querido Silvio Meira, né? Tá certo? Então, assim, educação é um segmento
prioritário nosso também, além de negócios de impacto. Não só pela formação também de pessoas, mas também levando, né, soluções de educação corporativa, né, para as empresas também. Isso, né? Um terceiro segmento é o segmento de óleo e gás, que nós temos uma atuação forte nesse segmento. O segmento de mobilidade também, que nós atuamos fortemente, não é só o segmento automotivo, mas mobilidade de uma forma mais ampla. O segmento financeiro, onde a gente tem uma base expressiva de clientes. O segmento de energia, especialmente energias renováveis. E, por fim, não menos importante, tá? Que é algo transversal, são negócios, startups que trabalham com cibersegurança. Porque o César, recentemente, ele foi escolhido pela Embrapi como centro de competência em cibersegurança no Brasil. Então, alinhado com essa estratégia também, cibersegurança é um segmento prioritário nosso. Nossa, Paty, assim, acho que já falei demais aí. Gente, eu ia dizer assim, gente, finalizamos o nosso César Cast, tô brincando. Não, a introdução de vocês, né, traz realmente a grande importância, a gente poder entender, inclusive, as modalidades desse investimento, né? Cada um já trouxe um pouco, né, de onde está aportado, qual o tipo de negócio, enfim. E aí eu queria que a gente continuasse nesse modelo bate-bola aqui, para que a gente pudesse imergir um pouco mais no conhecimento sobre cada linha de atuação, né, da instituição que vocês representam. Queria começar aqui pelo Paulo, né? Como Augusto falou, o César considera-se uma tech venture building, né? Como você pode nos explicar um pouco mais sobre as ventures building e o modelo de negócio, né, que a Oxygen traz, para que a gente possa compreender melhor e a nossa audiência, né, acompanhar mais essa formação aí de vocês? Claro, vamos lá. Bom, para começar assim, quando a gente fez dentro da corporação, dentro do contexto corporativo, foi feito um planejamento estratégico de longo prazo, olhando para 2030 e 2050. E aí entende-se que temos desafios de desenvolvimento tecnológico, principalmente quando a gente está falando de soluções e sustentabilidade, porque hoje as tecnologias mais inovadoras para descarbonização, para economia circular, para a gente pensar novos materiais, biomateriais, que fazem essa é uma das partes da nossa tese de investimentos, né? E a segunda, que é tudo aquilo que a gente traz, que a gente usa para promover eficiência e a transformação da atividade industrial, do chão de fábrica, trazendo IoT, trazendo visão computacional, pensando em transição energética na atividade industrial, logística 4.0, etc. As tecnologias para fazer isso, elas não existem, elas estão em desenvolvimento. A gente tem uma série de esforços dentro dos ambientes corporativos, mas a gente precisava construir os mecanismos ideais, ou os programas ideais para engajar com o ambiente externo, né? E aí a gente tem duas estratégias para fazer isso. Eu tenho a estratégia de dentro para fora, que é o que, né, do inside out, que é eu olho para dentro das capacidades e conhecimentos de uma grande corporação. A gente está falando de uma Braskem que tem inúmeros PhDs, tem centenas de profissionais dedicados à inovação e P&D globalmente. Um conhecimento instalado muito, muito grande, que desenvolve projetos internos que têm o potencial de resolver problemas não só para a corporação, como para todo o mercado. E aí, para pegar um projeto que nasce no P&D de uma corporação e transformá-lo em uma venture, existe a Oxygen. A Oxygen vai e captura esse projeto, a gente vai a mercado e contrata um co-founder de mercado, porque a gente entende que o conhecimento técnico, não necessariamente a mesma pessoa vai ter as habilidades empreendedoras para colocar esse negócio de pé. Então a gente compõe esse time, faz a saída da corporação e incuba esse novo negócio dentro de Oxygen, usando um time, o time corporativo da Oxygen, que tem hoje 17 pessoas, é o que a gente chama de time full stack, né? A gente tem todas as áreas de conhecimento necessárias para colocar um negócio de pé. Então, assim, tenho gestão de pessoas, tenho jurídico, tenho marketing comercial, produto, tecnologia, etc., para ajudar a colocar esses negócios de pé. Esse é um dos programas. Né? Paulo, esse é o programa de building. Fala, César. Desculpa te interromper, Paty, até para ajudar
nosso público a entender. O que Paulo falou é exatamente a definição do Corporate Venture Building, tá? Onde você faz nascer o negócio de dentro da organização e muitas vezes, eu acho que a Braskem faz isso também, né? Ela acaba usando a própria instituição como sandbox, tá? Como uma caixinha de areia, o espaço de experimento para que determinadas hipóteses sejam validadas dentro da organização e a partir daí você possa extrapolar para o mercado. E como a gente não tem a limitação de servir só a nossa nave-mãe ou só a nossa parent company, o nosso mandato é um mandato realmente de dentro para fora, ou seja, o portfólio de empresas que a gente cria dentro de Oxygia, o que a gente ajuda a desenvolver, a gente leva elas a mercado de fato. Então eu quero fechar negócio com outras indústrias, fazer captação com investimentos, com investidores institucionais. Eu quero abrir a mentalidade e o potencial de conexão para o nosso portfólio, tá? O segundo programa, que é a jornada de investimentos que nasce do modelo de aceleração, a gente entendeu que é o seguinte: os modelos de aceleração tradicionais eles são excelentes para um desenvolvimento early stage, são essenciais, mas muitas vezes eles contribuem muito mais para a corporação que roda aprender a se relacionar com startups do que para as startups de fato. E a gente entendeu que os founders que passam por esse caminho têm uma dificuldade, ou têm um gap, ou têm uma necessidade grande de uma capacitação mais focada na jornada de fundraising, na jornada para levantar capital. E por isso a gente saiu de uma abordagem generalista do programa, que passava por todos os temas, para especializar o olhar em fundraising, em como é que você se prepara para ter relacionamento com investidores, para entrar no que a gente chama de VC track, né? No caminho de investimentos para crescimento acelerado, vamos dizer assim. Então a gente tem um programa que é bem focado nisso, assim, como você elabora um term sheet, como você cuida do seu cap table, e aí me desculpe pelos termos em inglês, mas é porque são os termos de mercado de fato, mas como é que você deixa a casa arrumada, e como é que você cuida da governança e dos acordos para viver uma jornada de investimentos. Porque a gente dedica muita energia para ajudar, assim, se você quiser descer com 10 cheques de R$1 milhão aqui para investir em startups, as startups muitas vezes não estão prontas para receber esse cheque. Por quê? Porque eles são ruins? Não, porque eles estão super preocupados em colocar um produto ou serviço de pé. Então tem toda uma outra parte desse negócio que precisa ser estruturada também. A gente olhou muito para isso como um gap e uma oportunidade no mercado brasileiro. Olhar para essa entrega de valor, né? Lá na Isso, ponta, isso. E aí no terceiro programa, no terceiro mecanismo, que é o CVC de fato, aí a gente já está falando de empresas que estão em série A e B. Então eu já estou falando de tecnologias que estão relativamente validadas, produto em fase final de validação, já em comercialização, com times bem estruturados. E rodadas um pouco maiores, né? A gente acabou de fazer um investimento, por exemplo, na Asset Watch, que é uma empresa americana que fechou uma rodada de $40 milhões. Então, assim, é um volume maior e um estágio de desenvolvimento mais maduro, mas muitas vezes você tem essas empresas estrangeiras que gostariam de ter acesso ao mercado latino-americano, gostariam de entrar a ter acesso ao mercado petroquímico, gostariam de receber não só o dinheiro, porque é aí onde a gente faz a diferença entre o Corporate Venture Capital e o Venture Capital de fato. O Corporate Venture Capital, dinheiro é dinheiro, tá dos dois lados, mas o que faz a diferença? A diferença é que a corporação ela aporta o dinheiro e ela aporta toda uma cadeia de clientes e fornecedores, ela aporta todo um conhecimento de uma rede de especialistas que pode potencializar esse negócio, né? Então, assim, não é só sobre o dinheiro, mas é a capacidade que você tem de ajudar esse negócio a crescer de uma forma mais aplicada, que no caso do César, por exemplo, é esse conhecimento super especializado no desenvolvimento de tecnologia e design, e no nosso caso é o conhecimento da indústria petroquímica, que tem uma característica científica bem complexa. Paty, só pegando o gancho do Paulo, quando ele fala dessa questão do dinheiro, vamos chamar assim, entre aspas, diferente, né? No nosso jargão de ventures é o que a gente chama de smart money.
tá? É o dinheiro inteligente, porque ele traz consigo não só o capital, ele traz as conexões, né? Possibilidades de ampliação de base de clientes diretamente através do relacionamento de quem está provendo aquele capital, né? Então, cada vez mais isso também é relevante no contexto. Quando as startups vão captar recursos, elas têm que olhar não só para o aspecto financeiro, mas também o que é que aquela parceria, o que é que aquela entidade que está entrando no negócio dela também pode trazer do ponto de vista de alavancagem de conexões e de negócios, tá? E cada vez mais também as áreas de corporate venture estão zelando por isso, né? Também. Porque isso é essencial, o smart money é essencial. Excelente, né? Cleison, trazendo você aqui para essa nossa, né, esse nosso bate-bola, né? Vocês são uma plataforma que é conhecida como Equity Crowdfunding, né? Eu queria pedir para que você explicasse um pouco sobre esse tipo de plataforma e como é que você vê o crescimento dessa modalidade, né? Seus benefícios para as startups. Pode falar um pouco sobre também a atuação do FCJ Group e como todo esse ecossistema, né, de investimento em startup também? Sim. Eu vou começar pelo grupo FCJ, porque a gente vai entender a necessidade e aquilo que está meio que combinando que todo mundo aqui está falando, né? O grupo FCJ ele montou um modelo próprio, um framework próprio de Corporate Venture Builder, de Venture Builder, em que ele associa Venture Builders no Brasil inteiro. Hoje já são mais de 50 Venture Builders associadas, cada um com a sua tese, mas com uma estratégia única. Eles têm um acompanhamento e um alinhamento de crescimento da Venture Builder e das startups, em que dentro desse acompanhamento eles também fazem o apoio, o investimento econômico, né? E aí, ao longo desse período, você começa a perceber também que não só do investimento econômico vive uma startup, você precisa também trazer funding e etc. Daí a ideia da Invest Plus. Na verdade, o Grupo FCJ montou uma vertical na linha de fundraising, onde você tem CVCs também sendo construídos, e a Invest Plus. A Invest Plus ela é uma plataforma de investimento coletivo, né, onde vários investidores e fundos de investimento e investidores qualificados, porque quando a gente fala de investimento coletivo, dá a ideia de você abrir apenas para a pessoa física. Mas, em verdade, hoje, dentro do Brasil, você tem ainda um aglomerado de investimentos que vai parte de pessoa física e outra parte também de parcerias com CVCs, com outros fundos, family office, etc. Hoje, o investimento coletivo em equity crowdfunding no Brasil, você tem que em média, as rodadas são fechadas, 50% são fechadas no que a gente chama de investimento massificado e o outro 50% é fechado no investimento qualificado, através de parcerias que você atrai alguns fundos dentro dessa linha. Então, a Invest Plus ela procurou se destacar fazendo o quê? Ela toma proveito do trabalho que já está sendo feito pelas CVBs do grupo FCJ, acompanha o crescimento daquelas startups, acaba tendo uma boa proximidade com ela, vai conectando com seus grupos de investidores e aí no momento oportuno a gente lança aquela captação para apoiar aquele investimento, aquela startup. Então isso faz com que a gente acabe entregando para o mercado, para os nossos clientes, que no nosso caso, enquanto Invest Plus, a gente enxerga o investidor como cliente e a startup como produto. E eu preciso sempre qualificar muito bem assim para entender que eu só posso apresentar para o mercado aquele produto que esteja devidamente bem tratado. E aí a gente toma proveito em parcerias com as CVBs do grupo para que elas qualifiquem no melhor momento para a gente pegar e fazer aquela captação. Então, muitas vezes acontece de uma startup querer um apoio da própria Invest Plus para receber o seu capital e a gente entende que talvez ela precise de primeiro desse investimento econômico, né? Uma atração junto com as venture builders do grupo, para que no segundo momento a gente consiga fazer essa conexão. E aí é assim que acontece, né? A Invest Plus ela faz a possibilidade de você unir várias pessoas e, como dizia Raul Seixas, né? Sonho que se sonha só é apenas um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha juntos é realidade. Eu gosto muito disso, eu gosto por isso que eu vivo essa questão do investimento coletivo como um propósito de vida, porque eu acho muito bacana você coletivamente apoiar alguns sonhos, alguns desejos da turma aí que está desbravando aí o Brasil. Agora sim, o dinheiro ele é sempre difícil, né? E quando eu montei a minha primeira startup, que eu fui buscar capital, o Brasil estava aprendendo a trabalhar esse modelo de fundraising, de aporte, também não tinha o nome de startup, né? Eu lembro que a gente nunca falava startup.
E aí, depois a gente aconteceu uma bolha de, não posso falar de bolha, mas a gente conheceu um boom muito fácil, de dinheiro mais fácil, e hoje está mais restrito. E realmente esses modelos que a gente tem percebido agora é que as startups precisam estar muito mais qualificadas para trazer esse dinheiro. O smart money, ele é muito mais valorizado, porque ele entrega mais valor para o crescimento e acompanhamento daquelas startups para evitar perca e prejuízos demais dentro do nosso segmento, né? Mas, assim, mesmo assim, a gente entende que o nosso segmento de inovação, ele tem uma limitação ainda de capital. Então, nós aqui, a gente sempre tem um esforço de dizer como é que eu faço para trazer dinheiro para dentro da inovação. Além de parcerias institucionais, parcerias de governo, trazer dinheiro de fora, né? Como que a gente faz? Então, assim, hoje na Invest Plus, a gente também tem um trabalho interessante de um modelo de investimento, onde a gente vai permitir a entrega de investimentos que eu estou chamando, que a gente chama de investimentos alternativos. Como é que é isso? Eu já vivi um pouco no mercado de capitais. Então, assim, se no Brasil você tem hoje ainda 4% da população é que faz poupança, que faz investimento no mercado de capitais, em inovação é menos que isso. Então, você tem menos de 1% da população aplicando no mercado de capitais. Mas por que não aplica? Quais são os problemas? Quais são as dificuldades? Muita gente fala que investir em inovação é de muito risco. Mas investir, por exemplo, em ações no mercado de capitais é um pouco mais tranquilo quando você faz investimento de longo prazo. Mas se a gente for olhar, grandes companhias, se você focou em fazer aplicações financeiras em grandes companhias há 5 anos atrás e deixou o dinheiro crescer lá a longo prazo, hoje você tem, dependendo do que você colocou, você tem prejuízo, você tem um equilíbrio muito próximo, você perdeu para a inflação. Enquanto no nosso segmento de inovação a gente vê, como o Augusto acabou de comentar aqui, eles acabaram de viver aqui um êxito extraordinário, com um múltiplo muito grande, né? Então a gente precisa fazer com que o mercado de capitais entenda que inovação ele é de risco igual ao mercado de renda variável normal, e a gente não está tão diferente com relação ao tamanho do risco. Talvez a gente seja equilibrado, ou às vezes até melhor, porque por incrível que pareça, a necessidade de governança corporativa exigida para o nosso mercado, ela está cada vez mais forte do que antigamente se fazia nas corporações. Nas corporações que se abria IPO aí de tudo que é forma, sabe? Então, eu tenho como missão também na Invest Plus tentar fazer com que a gente catequize um pouco o nosso mercado. Vamos trazer essa turma do mercado de capitais para conhecer o nosso mercado de inovação. Vamos fazer alguns trabalhos híbridos. A gente lança algumas oportunidades interessantes, como, por exemplo, você tokenizar imóveis, você criar debêntures de empresas com alguma rentabilidade vinculada a uma renda fixa, com uma projeção de renda fixa. Isso não é investir em venture capital e inovação direto. Mas o que a gente faz dessa forma é aquele carinha que começa a investir através dos seus assessores de investimento dentro de determinadas linhas, ele se dá a oportunidade de conhecer um pouco mais esses outros investimentos alternativos, ele começa a mergulhar no nosso mundo. E aí ele sente o cheiro e o sabor da inovação e, de repente, se aventura, aí sim, a fazer investimentos direto em inovação nas startups. Isso é muito legal, né? A gente teve aqui essa oportunidade de falar um pouco mais, né, sobre as modalidades de investimentos, né? E aí, chegando nessa reta final da nossa conversa, queria pedir para que vocês pudessem trazer algumas dicas práticas, né, para quem está buscando, né, captar esses recursos. Vocês poderiam trazer aqui para a gente, né, como a gente pode falar sobre, por exemplo, o relacionamento, né, com os investidores, como que vocês recomendam, né, essa relação saudável, né, e mais produtiva, e até mesmo certos erros que é costume, né, se realizar, né, nessa busca, né, dessas modalidades aí, desses investimentos. Vocês podiam fazer para a gente essa dica? Eu posso começar? Uma coisa que eu tenho indicado muito, de verdade, assim, eu acabei de falar do paralelo com o mercado de capitais, é que no mercado de capitais, quando você quer entrar para ser investidor, as plataformas te oferecem as oportunidades de tu utilizar alguns simuladores. Utiliza os simuladores da Bovespa, monta a tua carteira simulada, faz alguns testes. Eu acho que quando você está no momento de aprendizado, de captar para você enquanto startup, vale a pena você conhecer também o modelo de como é que eu consigo investir também. Eu até convido para conhecer o modelo de investimento coletivo por crowdfunding, que é um modelo que você permite investimentos que começam com R$500, com R$1.000. É legal você se posicionar do outro lado para tu entender como é que o mercado está trabalhando, como é que as startups estão oferecendo aquela oportunidade de investimento, às vezes até mesmo para tu captar.
Então, eu penso muito isso, eu valorizo a história de você não apenas se colocar só de um lado da mesa. Vamos viver esse universo da inovação, captando para nós enquanto founder de startup, e investindo também, participando, apoiando terceiros, fazendo conexão, criando alianças. Eu acredito muito que a formação de alianças no nosso segmento ele é muito importante, porque assim a gente consegue crescer e potencializar mais o crescimento aqui do país. Bom, se eu puder complementar, né, assim, a gente pensando aqui em dicas que são bem úteis para os founders, assim, e para quem está pensando em fazer captação de investimento, assim, a primeira coisa é você, de fato, estudar e refletir sobre o custo do dinheiro versus o crescimento que você precisa, porque muitas vezes a gente pensa que é necessário fazer uma captação de investimento, mas, assim, o melhor dinheiro para a sua startup é o dinheiro do cliente. Né? E às vezes você não necessariamente precisa ter um negócio que tenha as características de uma jornada de investimento venture capital para um crescimento muito acelerado. Então é importante ter muito cuidado com isso e entender se você é gato ou se você é cachorro. Assim, se você, qual jogo que você quer jogar e qual caminho que você vai seguir. Isso define muito. Assim, tem muitas vezes o empreendedor quer ter um lifestyle business ou quer crescer organicamente, etc. E ele entra nesse mundo de investimentos e ele começa a ser muito pressionado pelos investidores, assim. Então acho que é muito importante ter cuidado com isso, entender as características do teu negócio e o potencial de crescimento do seu negócio é a primeira coisa. Segundo, sem querer te contradizer, mas assim, esse negócio é um negócio de risco, eles chamam investimento de risco, não é à toa. 74% dos investimentos falham no mundo. 89% das startups falham. Ainda assim vale a pena? Ainda assim vale a pena. Mas é um jogo que dá mais errado do que certo. A ideia é de que aquilo que dá certo vai compensar o que não funcionou. Então é importante você também fazer essa análise e avaliação de risco e apostar no seu potencial e no seu diferencial, ou não. Mas não é... Gente, Shark Tank é um programa de televisão, não é uma jornada de investimento. Eu acho que é importante democratizar e dar acesso a outras fontes de investimento e apetite a risco por parte dos investidores e ter acesso a capital para as startups, mas é um jogo complexo e doloroso, mas assim... É uma jornada que tem retornos desproporcionais, que pode ter retornos desproporcionais que valem muito a pena. E uma jornada de aprendizado super importante. Por último, então assim, acho que esse choque de realidade, assim, ele é bem, bem, bem importante. Não, e quem está dizendo não sou eu, é a estatística do mercado global. Então, assim, não é a minha opinião. Então, isso eu acho que é bem importante. E um terceiro aspecto, assim, para a gente terminar bem, assim, avalie... não aceite a proposta do investimento pelo investimento de qualquer lado e de qualquer coisa. Avalie quem são os melhores investidores para o perfil do seu negócio e para o seu perfil. Porque essa conta chega. Porque é uma relação de longuíssimo prazo. É uma relação de 5 a 10 anos. Se tudo der certo, né? Então, estipular essa governança, entender quem são os melhores players que você quer do seu lado, é bem, bem, bem fundamental, assim, porque muitas vezes você acaba na pressão de levantar um dinheiro ou de alguém que chegue a oferecer um capital mais facilitado. Você pode entrar num acordo aí que pode ser predatório para você e para o seu negócio. Assim. Então, acho que é bem importante avaliar a reputação de investidores, etc. Que dicas, hein, Augusto? Paty, tem muita coisa para falar, né? Só falando rapidamente, da perspectiva, pegando o que Paulo falou, da perspectiva de quem está investindo, tá certo? Um ponto fundamental, né? Todos já falaram aqui, tá? Eu gosto de dizer que Ventures tem um irmão gêmeo chamado risco, tá? Que nunca desgruda desse outro irmão, tá certo? Então, assim, como é que você mitiga risco, tá? A primeira coisa, tá? Diversificando, né? Não colocando todas as laranjas numa única cesta. Por isso que é importante, quem é investidor,
pensar em portfólio, né? Quando o Paulo pergunta qual é a tua tese de investimento, né? Porque quando você tem um portfólio, é como eu gosto de fazer muita analogia com o mercado financeiro, né? Você não coloca todo o seu capital, né, em papéis de alto risco, 100%, né? Do mesmo jeito funciona também com startups. E aí entra também o nível de maturidade e a fase com que cada startup está, né? E aí eu vou virar para o lado da startup, né, que está buscando investimento. Hoje eu penso que o maior desafio é quem está nos estágios nascentes. Porque cada vez mais grupos como, por exemplo, o grupo de anjos, né, que a gente falava que trabalhava com ticket de 200 mil reais, 300 mil reais, eles passam hoje a trabalhar com ticket de 1 milhão e 2 milhões. O que significa isso? Tá? Significa que ele vai investir em startups que estão num estágio de maturidade um pouco acima daquele estágio inicial. Tá? Porque a regra é simples. Tá? Quanto mais incipiente for o negócio, quanto mais nascente ele está, maior o risco dele chegar lá, né? Consequentemente, né, os investidores também têm um nível de insegurança maior. Eu conheço muitos investidores anjos que estão migrando justamente dessa fase nascente para uma fase que a gente chama de pré-seed, né, pré-semente, tá certo? Onde a startup já validou a sua proposta de valor, né, já atingiu o que a gente chama de product market fit, né? Ela conseguiu já enxergar, proporcionar ao mercado e o mercado enxergar que aquela entrega que ela faz através do seu produto e do serviço tem valor e o mercado está disposto a pagar por ela. Isso faz com que as startups em estágios nascentes tenham uma dificuldade mais de captar esses recursos, né? Aí talvez o crowdfunding seja uma resposta interessante para essas startups, entendeu? E outra coisa importante, fundamental, tá certo? Que Paulo até mencionou. Veja, você tem que dar visibilidade do que é o seu negócio e do que vai ser o seu negócio. O que eu vejo as startups pecando mais numa coisa básica, tá? Eu estou num ponto A hoje, né? Se ela está captando recursos, é porque ela precisa crescer, certo? E eu quero chegar num ponto B, num ponto de crescimento. Essa jornada, ela tem que estar muito clara para dar segurança ao investidor, que existe uma coerência, que existe um step by step, um passo a passo para chegar aonde ele está almejando. E a gente vê muitas vezes pouca clareza nisso. Não sei se vocês concordam. A gente se depara muito com pouca clareza por parte do investidor. E por fim, assim, que é algo até difícil de colocar, né? Mas todos nós somos unânimes no mercado de ventures que a gente investe no jockey, a gente não investe no cavalo, tá certo? Então, o empreendedor faz toda a diferença. Tá? Então, o empreendedor saber se vender enquanto empreendedor é essencial para ele cativar o investidor. Isso é fundamental. Tá? E, assim, eu não sei se você sabe, Paty, mas hoje, mais de 90% dos empreendedores que alcançaram sucesso falharam na primeira tentativa. Uma certeza que a gente tem é que o negócio vai se transformar ao longo do tempo. O importante saber é se essa empreendedora ou se esse empreendedor são capazes de viver essa transição e essa jornada de crescimento acelerado. Por isso que é importante esse autoconhecimento que vocês comentaram, né? Sim. Muito bom. Pessoal, chegamos ao fim aí desse bate-papo, né? Como eu disse, foi quase que um manual praticamente aí, né, para as startups. Muito bom mesmo, super rico. Gostaríamos de agradecer, né, imensamente os nossos convidados pelas contribuições, as dicas e insights que vocês compartilharam com a gente. Com certeza vão ajudar muitas pessoas empreendedoras a navegar melhor no ecossistema de investimentos e conquistar seus incentivos, né, e também esses investimentos. Para você aí que é de startup, que está nos ouvindo e quer se conectar com o César, a gente tem que fazer um jabá, gente. A gente sempre faz um jabá aqui forte aqui no CésaCast. Também, lógico, né, aqui para os nossos parceiros, né? Se cadastre no Dates, nossa plataforma inteligente de match, reúne dados de startups, investidores e empresas para promover justamente essas conexões que a gente comentou aqui, que são muito valiosas e que ajudam a fazer esse impulsionamento para o crescimento do seu negócio. Vamos deixar aqui no link da descrição, junto também com os arrobas do pessoal, também os arrobas aí das nossas empresas que nós conversamos aqui, tá na descrição aqui desse episódio. Gostaria mais uma vez de agradecer vocês, pessoal. Obrigada aí pelo tempo que vocês compartilharam aqui com a gente. Não se esquece de acompanhar o CésaCast e o César nas redes sociais.
sociais. Se tiver alguma sugestão, uma crítica ou mesmo um comentário a fazer sobre esse episódio, nos procura em podcast@cesa.org.br ou responde a gente nas nossas redes sociais. Bora, Dali! Até mais, pessoal!